que eu tenho para trazer para você o segredo, vamos assim usar a palavra, né? O segredo para o sucesso. O sucesso, pessoal, ele tem vários segredinhos que nós devemos respeitar. E eu, como estou fazendo o estudo do rei Davi, vou falar forte ao seu coração por que esse homem se tornou o grande rei, né? Por que ele se tornou o maior rei da Bíblia Sagrada? Porque você acaba notando que o rei Davi, ele é um referencial para todos nós. Ele é um grande referencial. E eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada em 1 Samuel capítulo 16. Vamos lá? Vamos estudar. Pastor, o senhor vai pregar os mesmos versículos de semana passada? Você vai escutar que você vai entender hoje. Vai ser forte, hein? 1 Samuel 16, a partir do versículo 11. E disse mais Samuel a Jessé. Atenção total agora, tá? E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens. E disse o caso Jessé: ainda falta o menor. E aqui que eu vou falar hoje, praticamente todo o segredo dele está nesse lugar. Eis que apacenta as ovelhas. Fale em voz alta comigo. Eis que apacenta as ovelhas. O segredo do todo o reinado de Davi, o sucesso que ele teve, foi exatamente isso aqui. Eis que apacenta as ovelhas. Por quê? O rei Davi, eu interpreto dessa maneira, ele só foi o grande rei que ele foi porque ele apacentava as ovelhas. Não era aquilo que ele estava fazendo, mas pelo que eu interpreto na Bíblia Sagrada, é a forma que ele fazia isso, a maneira que ele apacentava as ovelhas. Porque você nota que todos os irmãos dele não estavam ali. Aliás, os irmãos dele não estavam apacentando as ovelhas. O único que era pastor de ovelhas, o único que apacentava as ovelhas era o Davi. Você nota que quando o pai manda chamar ele nos versículos anteriores, no versículo 10 diz a Bíblia Sagrada, né? E assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Então o único que estava no campo trabalhando era o Davi. E esse trabalho no campo tinha 3 características que eu na verdade tive essa inspiração de pregar para você. São 3 características que vão fazer você ter um grande sucesso na sua vida. A primeira característica, você vai notar que era um pequeno rebanho. Por que, pastor Mike, era um pequeno rebanho? Era um pequeno rebanho porque lá na frente, eu acredito que é lá no versículo 28 do capítulo 17, quando Eliabe briga com ele, porque o Davi foi para a guerra, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E atenção, hein? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre o Davi ser pastor de ovelhas é essa questão do poucas. A Bíblia Sagrada diz em Mateus 25, versículo 23, vamos lá. Mateus 25, 23 diz: e disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Uma pessoa que um dia quer ter sucesso, ela tem que ser fiel no pouco. Eu vejo que tem muita gente, muitas vezes, que a pessoa já quer assumir o tudo, ou o grande, ou a pessoa já quer, como é que o pessoal fala lá no mundo, lá fora? A pessoa já quer sair sentada na janela. Não, pessoal, tem coisas que hoje estão acontecendo comigo e com você, que ainda não é aquilo que Deus gostaria que você tivesse, mas você ainda tem hoje uma coisa pequena. Respeite, não despreze. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 4, vamos lá, Zacarias capítulo 4, versículo 10, diz assim, ó: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, então, como eu estou falando, não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o dia que você está pastoreando, ou você está fazendo uma coisa que não é bem aquilo ali que você gostaria, é tão pouco aquilo ali, é uma coisa tão pequena. E o pastor Michael comentava semana passada, na pregação, que tudo que hoje é grande, um dia como é que foi, pessoal? Um dia foi pequeno. Então não despreze os dias das coisas pequenas. A Bíblia diz: porque você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então eu tenho interpretado isso. Uma das grandes qualidades ou características do Davi ter se tornado o grande rei Davi, foi exatamente isso que você viu aqui: poucas ovelhas. Poucas ovelhas, a forma que ele fazia ali, o cuidado que ele tinha com aquelas ovelhas. E não é só isso não, pessoal. A Bíblia Sagrada também diz outra coisa interessante: o que você faz em oculto.
porque isso era uma coisa que ninguém estava vendo, era um lugar que ninguém enxergava, era um lugar que ninguém via. Então, além de ele cuidar de poucas ovelhas, como você viu, e você não deve desprezar o dia das coisas pequenas, você tem que ser fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Outra coisa que você vê também interessante, do grande sucesso que o Davi teve, o grande rei Davi, foi essa questão de fazer as coisas em oculto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 4, porque novamente falando, lá ninguém enxergava lá. Mateus 6, versículo 4, ó. Para que a tua esmola seja dada ocultamente. E aqui está o que eu quero pregar hoje, ó. O teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Deus é um Deus que vê em secreto. Deus é um Deus que Ele recompensa publicamente aquilo que você faz quando ninguém está enxergando. Se você pular para o versículo 6 do mesmo capítulo de Mateus 6, diz: mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, e ora ao teu pai, e diz assim, ó, que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê que está em oculto te recompensará. A gente procura fazer muitas coisas para os homens, a gente procura fazer as coisas para chamar a atenção do homem, mas você nota que a recompensa pública que Deus dá para o ser humano, ela é conquistada no oculto, ela é conquistada no secreto. Então Davi, além de ser um pastor que estava sendo fiel nas poucas ovelhas, ele era um pastor também que você vê na Bíblia Sagrada, que ele estava fazendo um negócio onde ninguém enxergava, onde ninguém olhava. Eu não sei se você lembra da história do José, que eu preguei um tempo atrás, mas a história do José, lembra que os filhos no caso, os irmãos do José, os irmãos do José, eles matavam as ovelhas, e eles diziam para o pai dele que tinha sido um bicho que tinha comido. E sabe o que era isso? Eles estavam comercializando as ovelhas com mercantes midianitas. Então os mercantes passavam por lá, eles vendiam as ovelhas a troco de valores financeiros naquela época, para embolsar alguma coisa, e falavam para o pai que um bicho tinha comido e que tinha levado. Muitas vezes até pegavam o sangue de outro animal e diziam que era de ovelha. E eles faziam isso, por isso que eles nunca tiveram sucesso na vida, porque eles faziam coisas que em secreto o pai não sabia, mas Deus estava vendo. E você vê aqui que o Davi, ele era fiel. Então você vê já, vamos lá, a Bíblia diz então que ele apacentava as ovelhas. Eram muitas ou eram poucas? Tá, mas ele era fiel naquele momento. Segundo, ele fazia um lugar onde fazia aquilo ali, todo mundo ficava sabendo? Não, ele fazia em secreto. E tem outra coisa interessante também que eu descobri. Essas ovelhas eram dele, pessoal? Não, essa ovelha não era. Mas antes de eu falar das ovelhas que elas não eram dele, abre em Hebreus capítulo 4, versículo 13, mais um pouquinho dessa coisa do secreto. Porque ontem eu estava meditando, veio esse versículo no meu coração também, ó. Porque não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Então você está vendo mais um versículo aqui sobre essa questão de Deus olhar o que está em oculto, Deus vê o que está em secreto, Deus enxerga onde ninguém está enxergando. Você lembra que Deus falou pro Samuel, quando Samuel quase ungiu Eliabe no lugar de Davi? Ele disse bem assim pro Samuel: Samuel, eu não olho como homem, o homem procura olhar as coisas que estão diante dos seus olhos, porém eu olho pro coração, eu olho para o secreto, eu olho para o oculto, eu olho para aquele lugar onde ninguém está enxergando, eu consigo enxergar diferente. Então todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós temos que tratar. E então não esquece, Deus, ele, para recompensar uma pessoa publicamente, ele olha se você está fazendo corretamente aquilo que é pouco, e ele está olhando aonde ninguém está vendo. E outra coisa agora que eu queria te mostrar, que eu falei agora há pouco, essas ovelhas eram Davi? Não, o Davi estava fazendo o que diz lá em Lucas capítulo 16, versículo 12, aonde diz assim, Lucas 16, 12, ó: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará aquilo que é vosso? Você conquista aquilo que é seu quando você cuida bem daquilo que não é teu, como se fosse seu. Então ele estava cuidando das ovelhas do pai dele, preste atenção, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele que não eram dele. Você vê que coisa interessante, tem 3 coisas aqui que já começam a mostrar o porquê que o Davi se tornou o grande rei Davi. Porque o rei Davi
ele cuidava daquilo que era pouco, e depois Deus colocou sobre o muito, porque quem é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Eu mostrei para você que não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. Eu mostrei para você agora que ele fazia uma coisa que ninguém estava vendo, e Deus recompensa o que é em secreto. A gente despreza muito o que está em secreto. E a terceira coisa tão importante, como eu te falei agora, que o Davi, ele conseguia cuidar daquilo que era dele. Eu vejo muita gente de vez em quando dizer assim: ah, mas esse carro aqui não é meu. Ah, mas essa casa aqui não é minha. Ah, que se exploda. Essa igreja aqui, eu vejo pastor, né, auxiliares falando: ah, essa igreja aqui não é minha. O dia que eu receber a minha igreja, aí eu vou cuidar. Para que eu vou cuidar dessa igreja? Nem é minha essa igreja. Ou a pessoa muitas vezes não tem nem responsabilidade. Então a pessoa nunca vai receber aquilo que é dela. Porque se você, no alheio, você não é fiel, quem dará aquilo que é teu? Para você receber aquilo que é teu, você tem que ser fiel no alheio. E o Davi era tudo isso. Diga aleluia. Então eu queria te mostrar uma coisa interessante. Isso aqui foram fatores determinantes para um futuro de vitória. Isso aqui que eu te falei, essas 3 características, dias de coisas pequenas, lugares secretos, e você cuidar daquilo que não é teu como se fosse teu, essas 3 coisas vão te trazer sucesso futuro. Então, não era, diga em voz alta o que ele fazia, mas era como ele fazia. Meu irmão, o Davi levava a sério esse negócio. E ele levando a sério isso, tudo que ele fazia, Deus recompensou ele. No Salmo 89, versículo 19 e 20, vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada. Diz assim a Escritura Sagrada, ó. E esse é um versículo que eu sou tão apaixonado por ele, e hoje eu estou tendo ele de uma forma diferente para passar para você, onde diz: então em visão falaste do teu santo. O santo é o separado, o santo é aquele que foi escolhido, né? Falaste do teu santo e disseste: socorri um que é esforçado. O que o Davi fazia com as ovelhas que eram poucas, ninguém via e não eram dele? O que ele fazia? Ele socorria as ovelhas como, pessoal? Esforçado. Se você fosse viver com o Davi, você ia ver uma dedicação do Davi nesse negócio. O cara é extremamente dedicado. Se fosse pelos irmãos dele, por exemplo, o Eliabe disse: ah, aquelas tuas poucas ovelhas. O Eliabe desprezava as ovelhas. Você já vê o Davi que Deus socorreu aquele que era esforçado. E diz mais: exaltei a um eleito do povo. As próprias pessoas que conviviam com Davi viam, meu irmão, viam que ele era diferente dos demais, na questão da dedicação, na questão de ele olhar para aquilo que qualquer outra pessoa não faria. Ah, ninguém está olhando, ah, ninguém está vendo, ah, mas tem pouca ovelha, ah, mas essas ovelhas nem são minhas, ah, vê, para que cuidar dessas ovelhas, nem são minhas. O Davi não. E aí a Bíblia diz no próximo versículo 20, que eu sou apaixonado por esse texto assim, ó: achei a Davi. Meu irmão, Deus está procurando pessoas em lugares que são pequenos. Deus está procurando pessoas que são fiéis em lugares que ninguém vê. Deus está procurando pessoas, ele se achou e está procurando. Ele está procurando pessoas que cuidam daquilo que não é delas como se fosse delas. Deus não está procurando pessoas em lugares grandes, de expressão, não, aquela pessoa eu vou escolher. Não, Deus está procurando pessoas em lugares pequenos para colocar em lugares grandes. Então muitas vezes, certos períodos da minha vida e da sua vida, nós vamos receber cargos, salários, até incumbências, que Deus que não é o que Deus tem para mim a nível de futuro, mas é o que Deus tem para mim a nível de presente. Então você vai passar períodos na sua vida que alguns cargos, alguns salários, algumas coisas que você vai fazer, que aquilo ali não é o que Deus tem para você, atenção, a nível de futuro, mas é o que Deus tem para você a nível de presente. Aquilo ali Deus está testando você. Aquilo ali Deus está testando para ver se você é fiel no pouco, no secreto e no alheio. Fala essas 3 palavrinhas comigo: no pouco, no secreto e no alheio. Pastor, e o que eu tenho que fazer? O que Davi fazia? Eclesiastes 9, versículo 10. Vamos lá. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Agora preste atenção no começo do versículo: tudo quanto te vier. Ah, não, é pouco. Ah, isso aí não é para mim. Eu já vi muita gente ignorando uma coisa pequena, e aí a outra pessoa vai e pega aquela coisa pequena, e a pessoa daquele pequeno se torna grande. Mas a pessoa diz: ah, nada a ver esse negócio, isso aí não é para mim. Eu vejo muita gente falando isso.
A pessoa já quer começar, como eu disse, sentado na janela. Não pode, irmão. Não pode começar as coisas sentado na janela. Tudo que vê na tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque na sepultura, estou falando de morte aqui, hein? Para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então se veio na tua mão, mete a mão e faz com toda a tua força. Se dedica, se esforça, mete a cara. Diga aleluia. Outra coisa, vamos voltando em 1 Samuel 16, versículo 11 e 12 de novo. Quem está gostando aí, dá um glória a Deus. Aí você pensa nessa questão de sucesso. Pastor Mike, eu não tive sucesso, sabe por quê? Eu não tive sucesso porque tomaram a minha bênção. Ai pastor, roubaram a minha bênção, levaram aquilo que era meu, me passaram a perna. Sei lá, tem muita gente que pensa isso, tem ou não tem? Eu vou te mostrar que isso não é bíblico, quer ver? E disse Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor. Aqui dá a entender assim que ele tinha que meio que... Ele não acreditava. Você tem que entender que o Jessé não acreditava que o Samuel ia bater um papo ou ia falar com o Davi, irmão. Ele disse, esse aqui não vai ser ungido nunca. Esse aqui nunca vai ser separado por uma coisa grande, ele é menino. Você sabe que geralmente quem era abençoado nas famílias era o primogênito, era o mais velho, irmão. O primogênito, ele tinha a primazia das coisas. O Davi seria, se fosse em ordem de idade, ele ficaria em qual lugar? É o último. E aí então o Jessé, não é nem maldade, vamos assim dizer, do Jessé, se você for olhar para esse ângulo. Ele falou assim, ó, o outro que é o menor, ele está lá, apacentando as ovelhas, é o que eu estou pregando hoje. Em oculto, secreto, era pouca, e ele estava fazendo o que era alheio. Mas olha só, e aí diz assim no versículo agora, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Já vou comentar, versículo 12, então mandou em busca dele e o trouxe. Irmão, olha para mim aqui, irmão, ninguém vai roubar tua bênção. Trabalha direitinho, irmão. Olha para o pastor Mike, você nunca mais esquecer. Trabalha direitinho, ninguém vai roubar tua bênção. Ai pastor, me roubaram a minha bênção lá no meu serviço. Não era tua, porque aquilo que é teu, você vai ser mandado buscar. Aquilo que é teu, vão chamar você lá no meio do nada, lá no meio do deserto. Aquilo que é teu de verdade, ninguém se assenta até você receber. Porque quando Deus decidir, atenção, hein? Quando Deus decidir te abençoar ali, você pode ter certeza, podem tentar tomar o que é teu, podem tentar te derrubar, podem tentar fazer o que for, não vão conseguir. Você vê, o Davi, se você for parar para pensar, o Davi nem sabia na cabeça dele que o Samuel estava chegando. O Davi estava lá pensando em cuidar das poucas ovelhas, estava lá concentrado no secreto, estava lá cuidando daquilo que não era dele, e ele foi mandado chamar. Eu lembro de um homem também na Bíblia Sagrada, eu não vou pregar para você sobre isso, mas esse homem é chamado Irão Abi na Bíblia Sagrada. Um dia você pesquisa e estuda sobre ele. Foi um homem que o Salomão mandou chamar ele lá da onde ele estava, porque ele tinha características que prefiguravam quem poderia construir o templo que o Salomão estava construindo. Então esse cara foi mandado chamar. Eu sempre digo, irmão, você tem que se focar. Você quer ter sucesso na vida? Você tem que focar naquilo que Deus te deu no momento, e não focar isso, aquilo. Faz o presente, faz ali, se dedica. E quando chegar a tua hora, como eu disse, ninguém vai tomar o que é teu. Diga em voz alta comigo, eu não acredito que toma o meu lugar na bênção. Não é bíblico. Meu irmão, vamos mandar buscar você onde você estiver. Diga aleluia. Aí o versículo 13, você vê na Bíblia Sagrada, no próximo versículo, diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite, foi a semana passada que eu preguei, e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Só que uma coisa que me chama a atenção, é que eu falei semana passada, que o Davi, ele continua pastoreando ovelhas. Ele continua pastoreando ovelhas. Ele continua fazendo o que ele estava fazendo. Mas isso é um período, até o momento da transição que vai acontecer com você. E esse período de transição a gente não pode ajudar, irmão. De vez em quando eu até falo isso para minha esposa, né? Que de vez em quando ela diz, de vez em quando você puxa muito, não, por causa dos meninos que trabalham comigo, os meus auxiliares. Porque não é fácil ser meu auxiliar. Não é fácil? Não é fácil. Meu auxiliar não é fácil. Mas se a pessoa suportar, ela vai ser um grande homem de Deus, ou uma grande mulher de Deus.
Mas eu sempre digo, não é fácil. Por que eu digo isso? Porque eu não gosto de afrouxar, sabe? Eu não gosto de afrouxar, eu não gosto de... Como é que eu vou explicar a você? Sabe? A Catiane de vez em quando ela fala para mim assim também, assim, ó, tudo bem, eu te entendo, mas você não pode querer que eles passem o que você passou. Aí então eles não vão ter o que eu tenho. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, mas você está tratando ele como os teus pastores te tratavam, te puxavam. Então, eu estou só aqui hoje porque um dia isso aconteceu comigo. Você já ouviu falar da borboleta? Você sabe que a borboleta é uma lagarta, né? Quem sabe disso? E você sabe que quando ela começa a rasgar o casulo, você não pode ajudar ela. Se você ajudar a borboleta a rasgar o casulo, porque ela faz uma força enorme para rasgar aquele casulo, que ela começa a colocar a cabeça para fora, e ali ela começa a soltar um líquido. Na hora que ela começa a se esforçar muito, ela solta um líquido, e esse líquido vai formar as asas e a cor das asas, e vai fazer ela voar. Pastor, e se eu ajudar a rasgar o casulo? Ela não voa, cai no chão e fica preta. Você sabia isso? Quem sabia já disso? Quem é que não sabia disso? Você nunca me ajuda uma borboleta a sair do casulo. Não ajuda essa fase de transição para lagarta para borboleta. Não ajuda, porque se você ajudar, ela vai ficar deformada. Ela vai ficar deformada, ela não vai ter cor, ela não vai soltar esse líquido do esforço dela e ela não vai voar. Vai cair no chão e vai morrer. Eu vejo que tem muita gente que tem muita facilidade. Então o Davi, ele foi ungido, mas ele voltou a pastorear a ovelha. Voltou a pastorear, porque ele vai estar passando agora por um momento de transição, irmão. Transição. Esse momento de transição é doído. Esse momento de transição é um momento difícil. É um momento que você tem que fazer força. É um momento que você tem que passar muitas vezes noites em claro. Você tem que passar muitas vezes dias difíceis, complicados, trabalhosos. Mas isso vai fazer um dia você voar. Isso vai fazer um dia você ficar colorido, bonito. Uma borboleta, não, tá amarrado aí, não. Aí borboleta não vai dar, né, irmão? Aí borboleta também não, né? Vai ser um borboleto. Pastor, você tá demais, borboleta também não. Isso aqui é macho, pastor. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Não ajude ninguém que está no período de transição. Não ajude ninguém. Se você facilitar para essa pessoa, ela vai ser uma derrotada na vida. E o que mais? Então você vê que ele está nesse período de transição. E lá no 1 Samuel 16, versículo 18, diz assim a Bíblia Sagrada. Aí você sabe que Saul fica endemoniado, aquele negócio todo. E agora diz assim agora. Então respondeu um dos jovens, porque o Saul queria alguém que tocasse para ele, né? Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto. Opa, o Davi já está sendo observado, irmão. Diga primeiro por Deus, depois para os homens. Então, Deus já estava de olho no Davi, achou o Davi, como eu te mostrei no Salmo 89, tá? Agora você vê que os homens já estão de olho nele, ó. Eis que eu tenho visto um filho de Jessé. Quantos filhos de Jessé? Quantos? Um, mas não tinha 8? Tinha 8 ou não tinha? Você tem 8 filhos. Desses teus 8 filhos, eu quero aquele menino. Eu quero aquele menino. E a pergunta que eu te faço é: o Saul sabia que ele era ungido? O Saul nem sabia que ele era ungido, mas já começou a aparecer a unção dele, mano. Como eu te falei, repito de novo. O Saul disse: eu quero que você me traga. Eu sei que você tem 8 filhos, mas eu estou pedindo especificamente aquele menino. E o que me chama a atenção agora no capítulo 17, pula um capítulo para frente agora. 1 Samuel 17, versículo 15. Aí diz assim a Bíblia Sagrada: Davi, porém, ia e voltava de Saul. Fala comigo essa palavra, ia e voltava. Para que ele ia e voltava? Para apacentar as ovelhas. Então o que acontece? Eu observo aqui nessa passagem que ele ia e voltava de Saul, que Deus ele apenas queria que Davi aprendesse já como seria um rei, como ele se senta, como ele se levanta, como ele come. Então o Davi ele ficava fazendo essa transição, ele ia e voltava, pastoreava a ovelha, e daqui a pouco ele estava lá tocando para o rei, pastoreava a ovelha. Então quem concorda que era uma correria para ele, levanta a mão. Quem já trabalhou em 2 empregos que você tem que trocar de roupa? Quem já trabalhou? Né? Você
trabalha lá, troca de roupa, vai para outro trabalho, chega naquele trabalho, passa um tempo, troca de roupa, vai para outro. O Davi vivia assim. Você acha que ele tocava para o Saul vestido de pastor de ovelha? Ele chegava fedendo a sebo de ovelha. Você acha que acontecia isso? Não, ele não chegava lá vestido de sebo de ovelha. Ele tinha que tomar um banho, ele tinha que se arrumar. E era essa correria, ó. Então, atenção, hein? Olha só que coisa interessante. Assim se constrói a história de um grande vencedor. Correndo, trocando de roupa. Ora toca, ora apacenta a ovelha. Ora no palácio, ora no campo. Ora no palácio, ora no campo. Se um dia você conhecer alguém de sucesso, você vai ver que teve períodos da vida dessa pessoa que foi uma correria. História de sucesso é assim. Se arruma, vai para a faculdade. Aliás, vai trabalhar. Lá do trabalho mesmo, se arruma para ir para a faculdade. E daqui a pouco se arruma, vem para o culto. E vem para cá, e vem para lá. E não para. A pessoa está sempre aqui, ó. Isso aqui vai ser uma história de... Pode escrever. Ele ia e voltava. Quem entendeu isso aí, se ia e voltava? Você conseguiu entender? Então o que acontece? Você começa a notar que essas pessoas que ele participava no palácio, e eu acredito que lá no palácio, quem acredita que esse rapaz que tocava, que para o Saul, que era o Davi, né? Esse menino, que ele comia uma comidinha gostosa. Devia comer uma comidinha gostosa, não? E lá com as ovelhas. Hã? Então, é isso que eu estou falando. Ele já vai começando a comer uma comida melhor. Daqui a pouco ele vai lá para o campo de novo, lá aquela comida lascada. Daqui a pouco uma comida melhor. Daqui a pouco ele está lá com uma roupinha melhor. Daqui a pouco o Saul olha e diz: não, essa roupa aí está feia, amigo. Você não vai tocar para mim desse jeito. Aí começaram a dar uma roupa melhor para ele. Então você tem que perceber uma coisa. Olha para o pastor Mike, todo mundo, para mim profetizar. Você tem que ficar atento a pessoas e lugares que Deus está colocando você. Porque Ele está mostrando onde vai ser a tua próxima fase. Acho que você não entendeu, vou falar de novo. Fique atento a pessoas e lugares. Olha para mim aqui, ó. Não é onde você está se metendo, é onde Deus está levando você. Você tem que entender que não foi o Davi que se meteu lá, ele foi mandado chamar. Então quando você começa a ser levado, estão levando você. O Davi ia e voltava. Isso que não era uma coisa da cabeça dele, era já Deus puxando ele. Então não é você que se enfiou, é você que vai cuidando daquilo que é pouco, daquilo que é secreto, daquilo que é alheio. E naquelas ovelhas lá que você está pastoreando, dali que vão começar a levar você para outros lugares. E você vai começar a tratar com outro tipo de gente. E esse outro tipo de gente que você está tratando, pode estar querendo mostrar para você qual vai ser a tua próxima fase. Diga aleluia. E aí então ele vai e vem, vai e vem. E lá em 1 Samuel 17, diz assim a Bíblia Sagrada, até o versículo 20, ó. Agora eu vou ler para você. Está gostando ou não? É tudo revelação da palavra nova que eu estou te dando aqui. Diz assim agora: e disse Jessé a Davi, teu filho: toma, peço-te agora para os teus irmãos um deste efa deste grão tostado, 10 pães, e o que tem que fazer? Não, escutei mais alto. Corre e leva-os para o arraial aos teus irmãos. Versículo 18: porém estes 10 queijos e leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se ele vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e tal, os homens no vale do Carvalho, pelejando contra Golias. Tá, 20. E Davi então se levantou pela manhã de madrugada, ou bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou a um dos lugares dos carros, quando o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Pastor, não entendi nada. Vamos lá. O Davi tocava ou não tocava? Tá, cuidava de ovelha ou não cuidava de ovelha? Agora o pai dele manda ele ser entregador. Mais um cargo. E ainda diz assim, ó, corre. Ele, meu Deus, hoje eu tenho que tocar, eu vou levar a roupa para tocar para o Saul, eu vou ter que deixar alguém cuidando das ovelhas, e agora meu pai está me pedindo para mim ir lá, eu tenho que fazer. Nunca dê nada para gente vagabunda e à toa. Sempre dê mais coisa para gente que é trabalhadora. Quantos irmãos o Davi tinha mesmo? 7. 8 com ele, 7. Os outros eram mais velhos ou mais novos? O que os outros estavam fazendo que o pai dele não pediu para os outros, teve que pedir para o Davi fazer isso?
Tudo vagabundo. Uns estavam na batalha e os outros estavam sem fazer nada. E quando você enxerga uma pessoa que você está fazendo nada, você pega para ele, leva um peixe para ela e diz assim, ó, vai nadar com ele. Nada. Eu sempre penso nisso. Eu coloquei, ó, em outras palavras, ele tocava, apacentava as ovelhas, ele já estava no fluxo. E a gente tem que estar no fluxo. Você tem que estar no fluxo. Dá um glória. Quem quer ser uma vida de sucesso, levanta a mão aí. Você tem que estar no fluxo. Você tem que estar fazendo um monte de coisa. E daqui a pouco vão olhar para quem que eu vou dar essa incumbência, essa missão. Vou dar para o cara que está parado lá. Aí, pai, o senhor quer que eu faça alguma coisa hoje? O cara está até de cueca. Ou você vai dar para o Davi? Davi já está fedendo de ovelha desde manhã cedo. Davi já está com a roupinha dele nas costas para ir trabalhar. E o Davi está na loucura. E o pai dele assim, ó, menino, vem cá, corre aqui, ó, corre aqui, ó. Você vai pegar agora esse queijo, esse pão, esse trigo tostado, você vai levar correndo para os teus irmãos na batalha. Sim, senhor, pai. História de sucesso. Não é vagabundo. Não é preguiçoso. Por isso que você tem que estar sempre em movimento. Porque Deus vai dar mais coisa. Porque aquele que tem vai ser dado cada vez mais. E aquele que não faz nada, até o que faz vai ser tirado. Tá ou não está na Bíblia Sagrada? Tá. E o que eu falei agora está na Bíblia Sagrada. Não fique à toa. Diga glória a Deus. Olha para o teu irmão que está perto de você e diz assim, nunca dê função para um à toa. Deixa ele ficar nadando com os peixes. Porque o que o peixe faz na água, pessoal? Nada, deixa lá o à toa. 1 Samuel 17, 26. Aí diz a Bíblia Sagrada, então falou Davi aqueles homens, dizendo, né? O que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircúnciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? O que eu percebo aqui no Davi, em homem de sucesso? Eu vou lutar com ele. Tá, mas o que eu ganho? Entendeu o que eu falei? Eu vou lutar com ele, eu quero lutar com ele. Tá, mas eu sei que eu vou vencer, mas o que eu ganho? Você está entendendo o que o pastor Mike está dizendo? Toda pessoa de sucesso, ela faz as coisas, mas ela, no fundo, ela quer receber alguma coisa em troca. O Davi lhe disse aqui, tá, o que eu ganho? Eu tenho que ganhar alguma? O que farão aquele homem que afrontar ou ferir o filisteu e matar o cara? Quem que vão dar para o matador de gigante? O que vão dar para ele? Pessoa de sucesso. Ela está no fluxo, ela está na correria, ela é uma pessoa que ela cuida das coisas em secreto, aquilo que é pouco, ela faz. Ela é uma pessoa que ela cuida daquilo que é alheio, não é dela, mas ela está interessada em recompensar. Você acha que é só derrubar Golias, e só correr, entregar queijo, e cuidar das ovelhas, e trocar de roupa, e tocar para o Saul, e corre para cá, e não vai te acontecer nada? Se aparecer um leão na tua frente, vamos usar aqui no Mato Grosso do Sul uma onça, e ela pegar alguma coisa tua, lá do acampamento onde você está, você foi ali para Bonito, está amarrado em nome de Jesus, mas você foi para Bonito, você se dá de cara com uma onça, e a onça pega uma coisa que é tua, o que você vai fazer? Nada, ou vai até correr. Eu vou ler devagar agora. Vou ler devagar para você. Volta de novo 34. Então disse, teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e via um leão e um urso, e tomava uma da ovelha do rebanho. Lê devagar agora, sublinha para eles. E eu saí após ele. O leão pegava o bicho, a ovelha, bem provável que já tinha matado, porque se o leão meter os dentes dele aqui na goela da ovelha, o que ele fez? Já era, matou. O bicho ia embora e o Davi saía. Ele ia atrás do leão. Isso aqui é bizarro, irmão. E ele corria atrás do leão para livrar. Ah, mas a ovelha já está morta. Está morta, mas é do meu pai.
vinha um urso, pegava a ovelha e ia embora. Ele ia atrás e matava o bicho que tinha matado a ovelha e trazia a ovelha morta ou viva, sei lá, ele trazia de volta, porque não era daquele bicho, era do pai dele. Gente de sucesso faz isso. A pessoa não corre do leão, ela corre atrás do leão para tirar da boca do leão aquilo que é seu. Aquilo que é seu. Aquilo que é teu, você corre atrás. Por isso que o Davi foi ungido, irmão. Por isso que o Davi foi o cara que foi. Eu nunca vi ninguém na Bíblia Sagrada correndo atrás de leão, irmão. Eu já vi esse bicho, geralmente você corre na frente dele, não atrás dele, irmão. Quem concorda comigo? Geralmente esse bicho você corre na frente dele e não atrás dele. Dá um glória a Deus. Quem está gostando aí? Então por que ele corria atrás do leão, pessoal? Porque a ovelha era do pai dele, mano. Você corre atrás daquilo que é teu. Você está conseguindo acompanhar? Aí quando o Saul escutou isso, pô, esse cara aí, esse menino, ele é menino, mas corre atrás de um leão. Pô, corre atrás do leão é demais, hein? Acho que vou deixar ele lutar. E deixou. E no versículo 50, vamos lá, estou acabando agora. 1 Samuel 17, 50 e o 51 diz: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Versículo 51, pelo que correu Davi. Sempre cara da correria, geralmente cara de correria vai ter sucesso na vida. O cara que é muito pacato, paradão, já era. Pelo que correu e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha, matou e cortou com ele a cabeça. E vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que diz a Bíblia Sagrada? E eu vou te dar uma revelação que eu nunca tinha tido também, e eu meditei e eu gostei disso. Por que Deus usou Davi para vencer o Golias? Você acha que foi para dar vitória para o povo de Israel ou para envergonhar o povo de Deus? Pensa, alguns ficaram em dúvida aí. Para quê? Para envergonhar o povo de Israel, para envergonhar o Saul, para mostrar que Deus não precisa de alguém forte que nem o Golias para lutar, que Deus não precisa de ninguém, e para envergonhar os filisteus. Então Deus deu vitória através de Davi para mostrar isso para todo mundo, para envergonhar os filhos de Deus que pensam que tem que ser muito forte para vencer batalha sobre a face da terra, e para envergonhar o inimigo. Porque o Golias era campeão desde a sua mocidade, ele tinha um currículo de vitória, tinha matado um monte de gente. E outra coisa, não sei se você nota comigo, mas essa luta contra o Golias não era para ser uma coisa de sangue. Você está vendo as tropas aqui atrás? Quem está vendo as tropas aqui atrás? Tudo olhando, ó. Quem está vendo aqui, ó? Você está vendo as tropas aqui? Não era para ser uma coisa sanguinária, não era para ser uma coisa soldados contra soldados, todo mundo se cortando a cabeça. Não, isso aqui, pessoal, era uma questão de status. Isso aqui era uma questão de que essas coisas aqui, ó, o Davi lutando com o Golias, uma questão de, claro, uma questão de status. Status. Era uma questão de, sabe, de orgulho. Só que Deus feriu o orgulho. Então o que eu aprendi com tudo isso que eu preguei hoje para você ter sucesso na sua vida? Deus, Ele só precisa de um coração íntegro. Qual foi a primeira coisa que Deus falou acerca de Davi na Bíblia Sagrada? 1 Samuel 16, versículo 7. Põe para eles na tela para mim acabar agora. 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Deus não precisa de aparência e nem de estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para... Então, se você quer vencer sobre a face da terra, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Deus precisa de uma pessoa que tenha coração íntegro para Ele. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque o segredo do Davi era isso. Era um coração fiel onde ninguém estava vendo. Era um coração fiel onde era pouco. O segredo do Davi era um coração fiel aonde era alheio, não era dele, era das ovelhas do pai dele. Ele chegava a correr atrás das ovelhas, atrás de um leão, do urso, ele corria atrás, irmão. Esse é o grande segredo de tudo. Por isso que a Bíblia Sagrada diz em Atos 13, versículo 22, e eu vou acabando agora. Atos 13, 22. Diz assim: e quando este foi retirado,
lhes levantou um rei como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão ou homem conforme o meu coração. Você quer ter sucesso sobre a face da terra? Que o teu coração seja igual ao coração de Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. O mais forte que você pode. Dá um glória. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Gostaram da mensagem? Eu acho que deu bastante recadinho para vocês hoje aqui no que eu preguei, né? Caramba, pastor. Agora estou entendendo porque eu não tenho sucesso. Porque quando eu pego a coisa para fazer, eu já começo a dizer assim: ah, nada a ver, isso aqui é pouco demais. Ah, essa porcaria desse Fusca. Agradece o Fusca, irmão, um dia você vai ter um carro melhor. Seja fiel, cuida bem dele. Seja fiel naquilo que é alheio. Ah, isso aqui nem é meu, esse negócio aqui, nada a ver. Você quer ter sucesso na vida? Seja fiel no alheio. Você não é fiel no alheio. Você está fazendo um serviço lá e diz: ah, essa casa aqui nem é minha mesmo. Pau! Enfia o martelo com força e quebra tudo. Ah, depois o dono, sabe o que o dono vai fazer? O dono depois diz: ah, quebrou aqui, você tem que comprar mais uma peça. Aí até o dono sai, você até dá aquela risadinha no canto da boca, assim: ah, essa casa nem é minha. Você sabe que você não vai vencer na vida, né? Você não é fiel no alheio. Você tem que aprender a ser fiel no alheio. E sabe onde é que Deus procura grandes vencedores sobre a face da terra? Aonde ninguém está vendo. Grandes empresários, pessoas de grande sucesso sobre a face da terra, elas foram encontradas por Deus trabalhando muitas vezes num semáforo, lá no meio do campo, lá no meio do campo, lá no meio da roça. Lá. Foi lá que Deus olhou e disse: não, esse cara não pode ficar aí. Deus vai tirar você do anonimato, irmão. Deus vai tirar você do anonimato e vai colocar você numa posição que todo mundo vai enxergar. Se você respeitar o que eu estou falando, se você respeitar o que eu estou pregando aqui, porque o que eu preguei hoje é para você arrebentar nessa vida. Você vai crescer. Diga aleluia. Levante as mãos aos céus, feche os teus olhos agora. Pai, obrigado por essa palavra. Nós precisamos ouvir essa mensagem. Foram tantas coisas que nós aprendemos hoje. O Davi vivia no fluxo. O Davi corria para cima e para baixo. O Davi não era preguiçoso, nem vagabundo. Acordava de madrugada. Se tornou entregador. Se tornou, apacentava ovelha. O Davi era um cara que tocava. Depois que ele venceu Golias, ele se tornou general do exército. E ele foi crescendo. O Davi não parava e corria para cima e para baixo. Ele via para cima e ia para baixo. Ele foi o grande Davi. Pessoas como esse rapaz nunca vão ficar abaixo. Deus vai colocar sempre mais alto. Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Se prepare que Deus chamou você para te abençoar. Deus chamou você para te dar coisas maiores. Deus, Ele quer fazer coisas maiores na sua vida. Deus está querendo que você passe uma nova fase. Quem sabe hoje você ainda está em transição e de repente não está fácil para você, mas dê duro, continua se esforçando. E quando você notar que você está sobrecarregado: pastor, eu me sinto sobrecarregado. Aí porque está ficando abençoado, hein? Você está sobrecarregado, está a ponto de explodir? Então fica tranquilo que agora está na bênção. Ai, pastor, eu tenho que correr para cima, correr para baixo. Meu Deus do céu, tudo pede para mim. Oh, glória, pede mais, Deus. Deus, quero ficar cada vez mais sobrecarregado ainda, porque isso se chama fase de transição. Você vai ter a história para contar. Você vai ter algo para dizer futuramente para os outros, porque você foi fiel lá onde ninguém estava enxergando. Você foi fiel no alheio, naquilo que não era teu. Você foi fiel no pouco. Eu tenho a certeza que o poder de Deus, certamente Ele vai entrar em ação na sua vida. Ricanta lá batiri bicenta rabale que turianda lá e xerimi canta lá basure canta recaia xeribi canta rabaiá. Aleluia. Esse povo veio aqui hoje para ouvir essa palavra. Esse povo veio aqui hoje para aprender a ter sucesso. Existem alguns segredos do sucesso que, se você trilhar eles, se você obedecer, você vai ser abençoado e bem sucedido. Dalabaia canta rabalaia canta recadarabai que churibi canta rabalai shibi canto cheketi bikita rabalai que rabalai que ramas. Aleluia. Levante as tuas mãos aos céus agora. Nós vamos louvar ao Deus Todo-Poderoso, engrandecer ao Deus de Israel agora. E você tem que dizer para Jesus: Jesus, obrigado por essa mensagem. Eu vou trilhar essa mensagem.
Isso, trilhe, você vai ter que trilhar essa mensagem, porque coisas grandes vão acontecer. Quem sabe você está dizendo: ah, pastor, mas eu sou velho, que não tem idade para você ter sucesso. Eu já vi gente que foi muito abençoada no final da vida dela. A pessoa já estava com 90, 80, 100 anos de idade que ela começou a ser abençoada. O primeiro filho de Abraão, o filho espiritual de Abraão, foi com 100 anos de idade, aproximadamente 100 anos de idade. Meu irmão, Deus tem muitas coisas para gerar na sua vida ainda. Louve ao Deus Todo-Poderoso, engrandeça Ele agora. Levante as tuas mãos e cante. Pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê em secreto. Que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. De novo, cante. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Que me vê no oculto. No oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê. Que me vê no secreto. No secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Solte a sua voz. Tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê. Que me vê no oculto. No oculto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Que me vê no secreto. No secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Escute essa canção. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha arma foi a fé. Minha esperança. Minha esperança é regada por lembranças. É regada por lembranças que o tempo não levou. Que o tempo não levou. Mas parece que um furacão. Mas parece que um furacão me alcançou. Me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Deus, eu não podia imaginar. Perdi o meu chão. Perdi meu chão. Olha como chora Olha o meu como coração. Chora o meu coração. Dessa vez eu não consigo te tocar. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças para clamar. Não tenho forças para clamar. Confesso que já tentei. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no meu quarto. Dessa vez eu entrei no quarto. Tranquei a porta. E tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Só tu podes me encontrar. Pois tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê no secreto. No secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Solte a sua voz. Eu não estou só. Para finalizar, tu és o Deus. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê. Que me vê no secreto. No secreto. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Quando o homem não me vê. Quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Eu não estou só. Levante as tuas mãos bem alto aos céus. Respeite essas três coisas: poucas ovelhas, aonde ninguém está vendo e é alheio. É nos lugares de fidelidade, nos lugares secretos e nos lugares que você cuida bem daquilo que não é seu, que Deus vai levantar grandes pessoas. É ali que Deus vai procurar pessoas para grandes missões, para grandes cargos. Mas se no secreto eu sou desleixado,
Eu não cuido daquilo que é alheio. Eu menosprezo aquilo que é pouco. Eu estou destruindo o meu futuro de bênçãos. Porque geralmente, não esqueça mais o que eu vou falar, geralmente as pessoas só olham para o teu sucesso. Geralmente as pessoas só olham quando você está numa posição melhor, quando você está com aquela casa, aquele carro, com aquele dinheiro no bolso, quando você está na churrascada que você pagou para todo mundo. As pessoas só te olham ali, elas não olham o trabalho que você teve. As pessoas não olham toda a dedicação que você trabalhou sozinho, ou que você teve lá, onde ninguém estava vendo, se dedicando, se esforçando. As pessoas geralmente elas julgam você pelo sucesso, pensam que você já nasceu desse jeito, e você não nasceu desse jeito. Você precisou conquistar, você precisou ir para cima, você precisou se dedicar. E como hoje eu falei aquela frase, vou falar de novo: o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque na vida real, o sucesso nunca vai vir antes do trabalho. O trabalho, o empenho, a dedicação sempre virá antes. E você aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus.